É o seguinte, nessa série farei um vídeo descrevendo cada uma das 16 personalidades da teoria tipológica do MBTI. Se você não sabe o que é isso, tem um link na descrição desse vídeo de uma pequena thread de uma página do Twitter desmentindo algumas coisas e explicando o básico, e também um site em português com um guia de estudo completo caso queira ler sobre. Não acredite cegamente no resultado de testes. As descrições dessa série de vídeos, porém, vêm de outro lugar. Eu vou disponibilizar a fonte desse riquíssimo conteúdo de 321.040 caracteres do Pastebin que eu encontrei no Reddit, aí na descrição do vídeo também. Depois eu descobri que o DFT-Bar, o site que tem o guia de estudos que eu mencionei, já fez uma tradução para português de todo esse texto, então eu pegarei tudo de lá. Eu estou apenas transformando o conteúdo em vídeo, formato que muitas pessoas preferem se comparado a texto. Assista até o final para mais informações, como uma votação para decidir o tipo do próximo vídeo. Espero que gostem. INTJ, ou Introverted Intuitive Thinking Judger, é um rótulo emprestado da nomenclatura MBTI e agora aplicado ao conjunto de funções cognitivas junguianas, nesse caso, NI, TE, FI e SE. Sinto que a maioria das pessoas pula muitas etapas. Elas estão presas em estruturas de pensamento com as quais não me identifico nem vejo como necessárias ou úteis no processo de desenvolvimento da compreensão. Claro, a capacidade de imaginar novas interpretações e plataformas para a compreensão é a coisa mais importante para mim. Embora muitas vezes seja difícil convencer os outros a desvencilhar-se de suas próprias perspectivas, o suficiente para perceber os tipos de saltos conceituais que me atingem quase que constantemente. Gosto de resolver problemas dando um passo para trás e ajustando os blocos de construção em que toda a questão se baseia. Se você não estiver disposto a fazer isso, inevitavelmente perderá algo que pode mudar completamente tudo. E onde você estaria então? Quando você realmente entender algo completamente, as respostas saltarão para você com tanta clareza que o problema praticamente se resolve sozinho. Se isso ainda não aconteceu, então você ainda está perdendo alguma coisa ou está olhando para o problema da maneira errada. Como NI dominantes, INTJs não são estritamente pessoas de ideias, nem estritamente de processos. Embora as ideias e os processos tenham um grande peso no que eles fazem, é a síntese entre os dois que realmente caracteriza seu tipo único de percepção. Como seus primos de SI dominante, os NI dominantes estão mais preocupados com a maneira como sua própria cognição personaliza as informações e as condensa em mapas internalizados de experiências passadas. A diferença é que enquanto o SI usa dados sensoriais mais precisos e específicos para formular esses mapas e, portanto, constrói uma conclusão mais absoluta ao longo do tempo, a NI intuiria a estrutura esquelética do mapa com base na experiência passada com outras ideias ou símbolos que são meramente relacionados conceitualmente. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, pois a NI pode muitas vezes prever como será a impressão conceitual pessoal de uma experiência desconhecida e assim explorar um território perceptivo desconhecido puramente em sua própria mente, mas é limitado no nível de precisão sensorial que pode internalizar e muitas vezes deve começar de novo e remapear novamente os detalhes mais sutis de experiências familiares, utilizando a mesma forma de salto de padrão conceitual que usou para chegar lá em primeiro lugar. Em outras palavras, os INTJ são capazes de ver além dos cantos em termos de limitações conceituais de linguagem e sistemas de símbolos e seus significados associados. Eles podem frequentemente prever significados e interpretações que podem ainda não existir no sistema atual de símbolos disponíveis, mas eles não fazem isso adicionando mais informações ou complexidade. Pelo contrário, a NI funciona simplificando problemas complexos em suas partes componentes e virando lentamente cada um para ver como fica de um ângulo diferente. Às vezes, se você olhar por tempo suficiente e minuciosamente, encontrará um ângulo que ninguém mais pensou em olhar ou usar ainda. INTJs podem surgir com ideias e sugestões que parecem virar completamente a convenção aceita em sua cabeça, embora essa não seja realmente sua intenção. Eles simplesmente reconhecem um problema que precisa ser resolvido e então ajustam suas percepções individuais até que vejam uma maneira de contorná-lo. Às vezes, isso resulta em uma solução muito típica e convencional. Outras vezes não. Contanto que ele conclua a tarefa desejada, isso realmente não importa. INTJs nunca sentem que podem realmente ter uma noção do real escopo de um problema até que sejam capazes de parar de fazer as mesmas suposições desnecessárias e enganosas que todo mundo faz, mesmo sem perceber. Perpetuamente ciente do problema da interpretação,
Quanto mais um INTJ explora as muitas facetas de uma determinada ideia, mais ele descobre que há para saber sobre ela e menos preparado ele se sente para reagir com competência, sem gastar o tempo necessário para quebrar cada novo pedaço descoberto em pedaços menores e mais digeríveis. Quanto mais INTJs praticam conscientemente esse processo de dividir em partes mais simples, mais eles se acham capazes de visualizar instantaneamente a solução abrangente que procuram. Frequentemente, essa solução é muito mais simples do que qualquer um espera. Enquanto todo mundo está ocupado procurando por maneiras de encaixar um objeto circular em um espaço triangular, o INTJ está tentando conceituar um objeto triangular que pode ainda não existir. A única razão pelo qual o INTJ sabe que existe é que a existência de um espaço triangular implica conceitualmente que deveria ser possível, mesmo que não esteja no mapa que a maioria das pessoas está usando agora. O problema, entretanto, em confiar exclusivamente na NI é que ela concede ao INTJ toda a profundidade perceptiva do mundo, mas nenhuma amplitude de aplicabilidade pela qual ele possa conectar suas ideias a qualquer contexto externo mensurável ou útil. É vital para os PI dominantes, os IJs, desenvolverem fluência em uma linguagem objetivamente verificável pela qual eles podem estruturar, prever e avaliar a maneira como o mundo ao seu redor se comporta, ou, pelo menos, como parece se comportar de acordo com a compreensão humana coletiva. INTJs percebem que, em última análise, toda objetividade no sentido mais verdadeiro é impossível. No entanto, uma vez que nossas percepções são tudo que temos para prosseguir, podemos também concordar com alguns padrões para quantificar e medir fenômenos externos, de modo que pelo menos tenhamos algum tipo de terreno comum sobre o qual nos movermos em direção a objetivos significativos. E é por isso que tantos INTJs encontram trabalho e prazer nas ciências. O método científico fornece uma medição tão objetiva de qualquer fenômeno dado que pode ser alcançado de forma realista, e é amplamente acreditado e apoiado por virtualmente todas as pessoas que a maioria dos INTJs considera inteligentes e que valem ser ouvidas. Algo que funcione de forma consistente para todo mundo em todos os tipos de contextos diferentes, e todos os especialistas concordam que esse é o método mais eficiente. Esse é o sonho da TE. Quando se trata de estrutura lógica, a TE acredita firmemente em concordar com um padrão consistente de medição. Precisamos de um parâmetro que possa provar quantitativamente e empiricamente que o que todos os especialistas concordam faz sentido lógico em termos de organização categórica. Para os INTJs, a profundidade da análise é melhor servida por meio da intuição na forma de NI. Tentar aplicar profundidade ao processo de organização estruturada é um esforço infrutífero, porque o propósito fundamental da lógica é se aplicar ao maior intervalo possível de diferentes contextos na mesma forma padronizada e previsível de forma consistente. Assim, do ponto de vista da TE, a lógica individualizada ou subjetiva não é útil nem consistente com o propósito da própria lógica. À medida que o INTJ desenvolve a TE, ela se torna cada vez mais capaz de delegar tarefas e tornar suas visões prodigiosas em projetos e processos reais, que geram um progresso mensurável em um cronograma realista. Ela aprende a coordenar as várias disciplinas e processos diferentes necessários para atingir seus objetivos e se encontra naturalmente talentosa em quebrar processos maiores em tarefas pequenas o suficiente para que todo o projeto se torne uma realidade gerenciável. Esse objetivo vital influencia o contínuo caso de amor da TE com os conceitos de independência pessoal, responsabilidade e prestação de contas. Os TJs querem mostrar que são capazes de gerenciar recursos de maneira inteligente e eficiente, e que podem se manter por conta própria e dizer honestamente que dependem apenas de si mesmos para seu sustento e suporte. A sociedade é, para a TE, um grande sistema de relacionamentos lógicos interrelacionados, e o sistema não funcionará adequadamente a menos que cada membro seja, em última instância, responsável por si mesmo. Os TJs odeiam ser dependentes ou subservientes de outras pessoas e se orgulham de sua capacidade de gerar mais recursos do que consomem. É de suma importância para a TE considerar as limitações dos recursos disponíveis e garantir que sejam distribuídos de maneira mais eficiente possível. Os INTJs geralmente se destacam em cargos de gestão, onde são livres para prever condições de trabalho eficientes e projetar,
melhorar ou ajustar processos e metodologias do mundo real. Quando eles se comprometem com um projeto, o que eles não farão a menos que realmente considerem que vale a pena ou precisem do dinheiro, eles se esforçarão para cumprir os seus acordos o máximo possível, dentro das restrições dos recursos alocados. Eles mantêm altos padrões a esse respeito, pois se não respeitarem os padrões coletivos pelos quais TE governa as relações estruturais entre as entidades do mundo externo, ou seja, leis, procedimentos, regras, medições, padrões quantitativos, eles estão muito conscientes que eles não terão nenhum recurso quando as partes com quem trabalham não conseguirem cumprir suas próprias partes do acordo. No mínimo, podemos contar com INTJs para concluir com segurança as tarefas com as quais concordaram. Isso não é apenas uma questão de orgulho pessoal, mas também de utilidade prática. Se alguém estabelecer uma reputação por desconsiderar a metodologia da TE aceita entre as pessoas com quem procura trabalhar, pode muito bem encontrar outras pessoas que não desejam trabalhar com ele no futuro. Muitas vezes é difícil para os outros tipos entender por que os INTJs parecem tão frios e indiferentes, tão totalmente desinteressados em questões interpessoais e desconectados das necessidades e sentimentos dos outros. Na verdade, isso representa um problema substancial para INTJs quando se trata de um dos seus pontos fracos característicos: a interação social. A causa disso pode ser atribuída a alguma combinação de TE, engajar-se em conversa fiada e mimar os sentimentos de pessoas de que não gostam não é um uso produtivo do tempo de ninguém, e o tempo é um recurso valioso. E a FI, se eu não gosto ou não empatizo com essa pessoa, não vejo nenhuma razão para me conectar emocionalmente com ela se eu não quero. Frequentemente, as expectativas culturais que sugerem os INTJs que eles deveriam participar de rituais sociais lhes parecem imposições injustas e arbitrárias sobre sua liberdade pessoal. Eles estão recebendo uma cortesia que não pediram e, em seguida, são castigados quando não retribuem o favor. Se não há lei, nenhuma relação lógica empiricamente padronizada que exija que eu faça isso, por que eu deveria ser julgado negativamente se não o faço? A TE questiona. E infelizmente, essa pergunta não pode ser respondida totalmente nos termos da TE. O argumento da TE para participar de rituais culturais tende a dizer que, se você fingir se entregar a rituais sem sentido, criará mais oportunidades de realizar seus objetivos reais, porque as pessoas o verão de maneira mais favorável e, portanto, estarão mais dispostas a cooperar com seus desejos. E é assim que muitos INTJs se convencem a aguentar. Mas na verdade, essa é apenas uma solução indiferente, que nem mesmo começa a sugerir todo o espectro de perspectivas disponíveis para um INTJ bem equilibrado que aprendeu a comandar sua FI terciária. Esse é um marco que muitos INTJs levam muito tempo para aprender e dar muito valor. A FI permite que eles julguem e avaliem subjetivamente, de acordo com um padrão individual e personalizado, que não cederá às opiniões de ninguém e fornece uma bússola moral absoluta, conectando-os diretamente ao seu verdadeiro senso de valor e propósito superior. Para muitos INTJs, a capacidade de introverter julgamento na forma de FI terciário fornece um contrapeso muito necessário às avaliações frias, impessoais e objetivas da TE. Isso concede um senso mais refinado de gosto estético e valor artístico. Em vez de apenas medir por números, a FI leva o INTJ a considerar o impacto emocional e moral que a arte e a estética têm sobre ele. Ele aprende a ter empatia com a alma do poeta, o pintor, o escritor, o músico, etc. Ele não entende mais simplesmente conceitualmente, ele se identifica. A FI concede ao INTJ uma conexão com algo maior do que ele, mais poderoso do que seus objetivos e aspirações mundanas, e em última análise, mais importante em princípio do que a soma de tudo que ele realizará em sua vida. Isso o conecta a um senso de responsabilidade profundamente pessoal de defender o que é bom e justo, de decidir por si mesmo quais causas valem a pena, além do escopo de suas próprias prerrogativas e benefícios. Em suma, permite que ele estabeleça algumas barreiras definidas em termos de certo e errado. A incapacidade de fazer isso pode ser um problema substancial para INTJs que ignoram ou deixam de desenvolver a FI. Uma vez que a NI pode ajustar sua interpretação a qualquer coisa que sirva aos objetivos que a TE considera gastos eficientes de recursos, a falta de qualquer função de julgamento introvertido substancial pode resultar na justificativa de virtualmente qualquer ação ou posição. A NI está muito ciente de que, contanto que você muda os pontos de vista e vê da maneira certa, qualquer interpretação pode ser potencialmente justificada. Isso representa um grande problema para a persona do INTJ. Quando a TE é mal desenvolvida, resultando em um chamado NI-FI Loop,
O INTJ fica cada vez mais ameaçado pelas pressões de se conformar a qualquer tipo de expectativa externalizada ou metodologia de qualquer natureza. Ao aceitar ou promover qualquer informação objetiva, o INTJ em NI Loop sente que está comprometendo a pureza do insight da NI, expondo a um viés potencialmente enganoso, e ele se ressente das expectativas dos outros de mudar o que ele vê como sua identidade moral pessoal. Ele se afastará cada mais de todas as formas de interação, convencido de que a única maneira de desenvolver a compreensão pura e completa é bloquear toda e qualquer fonte externa de informação. Distanciando-se deliberadamente cada vez mais de qualquer vínculo com a realidade objetiva, todos os tipos de impressões bizarras e irracionais que são toleradas como julgamentos de valor FI isolados e objetivamente não substanciados, colorem as percepções cada vez mais elaboradas da NI das afrontas sinistras que se escondem invariavelmente em cada esquina. Sabe aquele solitário estranho na rua que usa um chapéu de alumínio 24 horas por dia, 7 dias por semana, para impedir o governo de penetrar em seu cérebro com sinais secretos de controle da mente nefastos? Provavelmente é um INTJ em NI Loop. É importante notar que a percepção introvertida, nesse caso a NI, se esforça muito para limitar sua ingestão perceptual a certos tipos específicos de informações com as quais é confortável e familiar. E a compreensão desse conceito nos ajuda a ver por que a percepção extrovertida, que encoraja a absorção da maior quantidade possível de diferentes variedades de novas informações, gera uma barreira psicológica difícil para os tipos IJ. No caso do INTJ, a SE inferior é forçada principalmente durante momentos altamente estressantes, em que receber quantidades de novas informações externas e adaptá-las e respondê-las em tempo real torna-se necessário. É aqui que os IJs mais se atrapalham. Eles ficam mais à vontade quando a PI tem informação para selecionar o tipo de informação que deseja perceber, e em seguida, focar intensamente em absorvê-la no modelo interno para esse tipo de entrada experiencial, que a JE irá então consultar sua decisão sobre qual metodologia aceita externamente se mostrará mais eficaz. Quando todos os tipos de informações diferentes são jogados em seu rosto ao mesmo tempo, no entanto, o INTJ deve recorrer à SE inferior, a fim de pegá-los todos e ter qualquer esperança de responder antes que a oportunidade se esgote. Ele deve agir puramente por impulso imediato, sem tempo para reflexão ou consideração. Ele é forçado a navegar por terrenos para os quais não só não tem um mapa, mas também não tem nenhum modelo experiencial relacionado a que recorrer em busca de orientação. Ele deve improvisar. Quando isso acontece com os INTJs, a enorme enxurrada de informações indiferenciadas acompanhada pela sensação de perda total de controle, gerada pela incapacidade de refletir ou considerar as opções antes de responder, é extraordinariamente ameaçadora. Sem outra opção, a SE inferior leva o INTJ a recorrer aos seus instintos animais mais básicos: lutar ou fugir. Mesmo o INTJ, normalmente composto, calmo e reservado, pode estar sujeito a ataques ocasionais de indiscrição total, resultando em extrema indulgência em prazeres sensuais ou raiva total, e até mesmo violência física, ou pelo menos ameaças abertas. Eu também vi, em mais de uma ocasião, um INTJ comprar símbolos de status caros, carros elegantes, casas grandes, etc., com o simples propósito de mostrar o quanto seu trabalho árduo e perseverança valeram a pena em um senso material imediatamente perceptível. Em algum nível, os INTJs estão cientes de que posses ostentosas são a única linguagem que algumas pessoas entenderão, e embora tendo a considerar isso um sistema de valores bastante primitivo, os INTJs ficam felizes em comprometer-se ocasionalmente, gastando dinheiro significativo em posses realmente boas. Dessa forma, eles podem simultaneamente saciar seus desejos inconscientes da SE, enquanto dizem a si mesmos que estão fazendo isso apenas como uma piadinha interna, onde a NI pode rir de como uma exibição tão trivialmente superficial de status e poder pode impactar as percepções das pessoas comuns e idiotas ao seu redor. Como NI dominantes, INTJs são naturalmente opostos a um foco no significado superficial literal, porque isso ameaça a insistência da NI em definir a identidade de alguém pela capacidade de ver além do óbvio e intuir a interpretação menos óbvia, o significado oculto abaixo da superfície. Se eles aprenderem a comandar a SE de uma forma positiva, o que é um tanto raro, os INTJs aprenderão a discernir situações nas quais não há nenhum significado subjacente,
ou pelo menos em que procurá-lo não é útil nem produtivo. Para um NI dominante, desligar esse desejo de ver nas entrelinhas e focar puramente no conteúdo sensorial imediato dele é tão ameaçador quanto desligar a visão, audição, tato, paladar e olfato seria para um SE dominante. Ele se sente perdido, confuso e lamentavelmente sujeito ao mesmo engano superficial de que toda sua autoimagem se orgulha de sua habilidade natural de discernir e prevenir. No entanto, alguns INTJs acabam aprendendo a comandar a SE de uma maneira útil. Ela confere algum senso do que é popular e imediatamente eficaz em um nível sensorial literal, o que muitas vezes se associa ao desejo da TE de ser julgado como competente e eficaz, para levantar INTJs a se orgulharem seriamente de sua aparência física e de ter certeza de que suas roupas, fala e os gostos estéticos estão atualizados e em estilo. E, portanto, não excluem as oportunidades de negócios úteis que poderiam ter perdido. Fornece-lhes uma apreciação pelas coisas como elas são, em vez de procurar constantemente maneiras de reinterpretá-las como outra coisa e pelos prazeres simples da vida, boa comida, arte, entretenimento e intimidade física, de uma forma que pode, com o tempo, parecer mais pura espiritualmente do que a constante meta-análise que estão acostumados. Em um INTJ muito bem equilibrado, a SE deve reforçar o senso de apelo estético e valor artístico da FE. Aquela visão da NI de como essa obra de arte esconde o significado disfarçado que eu posso analisar. Dará lugar a como essa obra de arte me faz sentir na hora, enquanto permite ocasionalmente uma diversão pura e não adulterada, sem nenhuma razão além de seus próprios méritos. E isso é algo, eu acho, que faria muitos INTJs se sentirem muito melhor se pudessem sair de seus sistemas de uma maneira saudável e não destrutiva. Quanto mais cedo tirarmos isso do caminho, mais cedo poderemos voltar ao trabalho. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Para votar o tipo que você quer ver no próximo vídeo dessa série, na descrição deixarei também um link de um tweet meu que eu postei recentemente com uma enquete entre 4 tipos de mesmo temperamento. Farei um ciclo entre os vídeos, indo de IJ para IP, para EP e para EJ. Caso gostaram do vídeo, considerem deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!